Michael Bar-Zohar é um historiador israelita que acaba de publicar uma biografia do chefe de Estado hebreu Shimon Peres com muita informação inédita. A obra foi apresentada no Salão do Livro de Paris, dedicado este ano à cultura israelita. Grande conhecedor da engrenagem política do Médio Oriente, este intelectual projeta um olhar crítico sobre o conflito que opõe israelitas e palestinianos. Fomos ao seu encontro na capital francesa. Bem-vindo à Euronews. Qual é a sua percepção, enquanto intelectual e ex-político e homem de ação, do papel que pode desempenhar a União Europeia no Médio Oriente, sobretudo agora que se fala de uma união para o Mediterrâneo? Eu penso que a Europa está muito próxima de nós, do Médio Oriente, e a Europa tem também uma tradição diplomática muito longa. A Europa conhece os problemas do Médio Oriente muito melhor que as potências mais distantes, como a Rússia e os Estados Unidos, que têm muito boa vontade, mas que não conhecem da mesma forma as verdadeiras questões políticas no Médio Oriente, e eu creio que a Europa pode exercer uma influência moderadora nos dois lados do conflito. Exercer une influence modératrice sur les deux côtés du conflit. No entanto, há muita gente em Israel que tem a sensação de ser mais protegida e defendida pelos Estados Unidos que pelos europeus, que são vistos como amigos do outro lado. É verdade que os Estados Unidos são, digamos, que ajudarão Israel a sobreviver até ao fim, mas no plano diplomático, os Estados Unidos desde 1967 que não conseguem avançar com o processo diplomático. Depuis 67, de faire démarrer le processus diplomatique. Talvez porque têm uma atitude muito mais simplista sobre a forma como lidar com os problemas entre judeus e árabes, entre os israelitas e os seus vizinhos, enquanto que os europeus, exatamente porque são vistos como amigos dos países árabes do Médio Oriente, levantam menos suspeitas, menos dúvidas, menos ceticismo entre os árabes e podem influenciar melhor. Moins de scepticisme parmi les Arabes, et ils peuvent les influencer mieux. O que pensa dos políticos europeus que pensam e defendem que seria preciso negociar com o Hamas e reconhecê-lo? Pensa que estão de má fé ou falam por desconhecimento? Eu quero acreditar que se trata de desconhecimento. Não penso que estejam de má fé, mas creio que os que dizem isso são pessoas que ignoram a realidade do terreno. Tenho a certeza que nem sabem quais são os objetivos e os métodos do Hamas. Diz-se muitas vezes que o Hamas foi uma criação, nos seus primeiros dias, dos serviços secretos israelitas para poderem utilizá-lo como contrapoder ao papel poderoso da OLP de Arafat. Toujours dans l'histoire. Sempre ao longo da história se fizeram coisas que são talvez boas para um dado momento, mas que depois, um ano, 2 anos depois, veja no Afeganistão, onde os Estados Unidos armaram os talibãs para combater os soviéticos e foi ótimo, os mujahidins eram os seus maiores aliados e 5 anos depois era o maior inimigo. Israel a créé à un certain moment un genre de mouvement. Foi a mesma coisa. Israel criou num dado momento um tipo de movimento, encorajou este movimento do Islão, sobretudo dos aldeãos, dizendo nós vamos encorajar e apoiar este movimento pacífico. Eu próprio encontrei pessoas que se diziam líderes islamitas, islamizadores. Os aldeãos queriam a paz e nesse momento era bom, mas as coisas não são estáticas no nosso mundo. Cada coisa tem o seu próprio tempo e as suas próprias características. Chaque chose a son propre essor, son propre élan. Acha que há um responsável político que foi... Acusou-se muito Ariel Sharon de ter feito isso. Não tenho a certeza que seja uma coisa feita só por Sharon, mas ainda que ele seja responsável por isso, não era o que ele queria fazer. Se não se faz nada, não se cometem erros. E é possível que quando foi criado tenha sido de uma forma completamente diferente e eu vejo também a evolução, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Mas acha que mais cedo ou mais tarde Israel terá que negociar com o Hamas? Se o reconhecermos, damos-lhe mais força. Com um reconhecimento diplomático, vão sentir-se mais fortes, mas não vão renunciar à causa principal, que é a de deitar Israel ao mar.
É verdade que o mesmo objetivo era partilhado pelo LP de Arafat e Arafat mudou de opinião. Arafat nunca renunciou à luta armada, mesmo depois de ter negociado a paz. Esse era o problema. Ele não queria ir até ao limite, não queria assumir compromissos difíceis. Nós estávamos prontos. Por que é que, na sua opinião, não há uma proposta concreta, substantiva para um acordo definitivo? As propostas existem. Podemos concluir um acordo com os palestinianos em 24 horas. O problema é a liderança. Nós temos necessidade de líderes capazes de impor um compromisso aos israelitas e os palestinianos precisam de líderes capazes de compromissos difíceis dos dois lados. Mahmoud Abbas, Abu Mazen, Salim Fayyad, o primeiro-ministro, e também Abu Alal Ahmed Korei, que é o chefe das negociações, são pessoas de bem. Querem verdadeiramente a paz e admiro a sua dedicação à paz. O problema é que não têm ascendente sobre o público. A opinião pública está muito mais virada para o Hamas que para eles. Pensa que neste momento não existe em nenhum dos lados uma liderança à altura para essa tarefa? Não, existe um líder palestiniano capaz de mudar tudo, que se chama Barghouti e que está preso em Israel por terrorismo, e penso que Israel não terá a opção. Teremos que o libertar porque ele é um homem que combateu contra nós, que é duro de roer, mas que sabe que não há alternativa, que é preciso construir a paz e tem carisma suficiente e presença para se fazer seguir. Temos um problema que é Jerusalém, um problema que é o direito ao regresso, mas para ultrapassar isto é preciso, por um lado, um líder palestiniano que lhes diga, bom, o direito ao regresso não, porque os israelitas nunca vão aceitar o regresso de milhões de palestinianos, porque isso seria o fim de Israel. E por outro lado, alguém que venha dizer aos israelitas que é preciso evacuar 95% ou 96% dos territórios que hoje detêm, e para isso é preciso alguém muito forte. Des territoires qui sont en notre pouvoir aujourd'hui. Et ça doit être aussi quelqu'un de fort. Merci beaucoup. Merci.